Bom, nós gostaríamos de informar aos senhores e às senhoras que nós vamos representar mais uma vez, processar mais uma vez o candidato José Serra por injúria e difamação, que aliás é recorrente em fazer acusações infundadas contra o PT e contra a campanha da companheira Dilma Rousseff. Nós já reiteramos por diversas vezes de que nós não encomendamos, não solicitamos, não mandamos, não determinamos a quem quer que fosse para montar, elaborar, construir, redigir dossiês contra quaisquer pessoas, membros ou não do PSDB. Esta é uma acusação que tem sido reiterada pela oposição e pelo seu candidato contra o PT, sem nenhum indício que dê sustentação a essa acusação. Nós estamos diante de um fato de quebra de sigilo fiscal, que já foi comprovado a partir de inquérito solicitado à Polícia Federal pelo Partido dos Trabalhadores, a partir do momento em que houve a primeira acusação contra nós. Nós somos os principais interessados que esse inquérito se conclua o mais rapidamente possível, para evitar, inclusive, que elementos ou partes de informações que surgem a conta-gotas venham a alimentar esse factoide que está tentando ser criado pela oposição. A acusação que nos é feita de utilização da máquina de aparelhamento da Receita Federal para prejudicar adversários e a indignação que é externada por membros do PSDB, o que nos chama a atenção é que essa indignação é seletiva, porque em episódios semelhantes e muito próximos à data em que, segundo as matérias de jornais, ocorreu o acesso aos dados relativas a pessoas do PSDB, em datas muito próximas ocorreram também contra pessoas do PT e contra instituições da República. E não mereceram a mesma indignação por parte da oposição. Muito pelo contrário. Se utilizaram desses episódios para tentar, à época, turbinar a CPI da Petrobras. Por exemplo, no dia 10 de maio, o Globo colocou em manchete a famosa história da manobra contábil da Petrobras, com base em informações claramente sigilosas do sigilo fiscal da Petrobras, que foram passadas de forma ilegal por alguém. No dia 25 de junho, o Correio Brasiliense fez uma matéria onde coloca de forma detalhada a declaração de imposto de renda de diversos diretores da Petrobras, entre eles um filiado ao PT, o diretor Guilherme Estrela, de Exploração e Produção. E no mesmo dia, o senador Álvaro Dias foi à tribuna do Senado para fazer referência à matéria e também apresentá-la como motivo para turbinar e instalar a CPI da Petrobras. Se nós fôssemos irresponsáveis, como tem sido o PSDB e o seu candidato, nós poderíamos fazer a afirmação de que todos aqueles vazamentos teriam sido construídos ou de comum acordo pelo PSDB para viabilizar aquela CPI. Só que nós não somos irresponsáveis. Nós não vamos fazer acusações que nós não tenhamos elementos concretos para sustentá-la. Nós consideramos quaisquer vazamentos de dados sigilosos, seja de sigilo bancário, como aconteceu, por exemplo, em 96, em que vazaram as dívidas no Banco do Brasil
de deputados do PTB para poder forçá-los a votar a favor da reeleição, quanto de dados fiscais, como esse que nós vimos agora. Fatos como esse têm que ser apurados e têm que ser punidos exemplarmente aqueles que se utilizam de espaço em organizações públicas, na máquina pública, para, seja por motivo político, por motivo, quaisquer motivos criminosos, vazar dados dessa natureza. Agora, nós não aceitamos a continuidade dessas ilações. Até porque, segundo as matérias que dizem que o acesso se deu no dia 5 de outubro, eu queria apenas lembrar que, nessa época, nós do PT estávamos no processo de debate interno para a renovação da nossa direção. O processo de eleições diretas do PT se deu no dia 22 de novembro. Portanto, nessa época não havia candidatura, nem pré-campanha, nem campanha, nem comitê de campanha, nem coordenação de espécie alguma. Portanto, não há nenhum elemento fático que dê sustentação a essa acusação irresponsável que, mais uma vez, é repetida pelo candidato da oposição. Como nós já dissemos aqui, nas duas vezes em que fomos à Justiça, contra o candidato da oposição e contra o seu vice. A vantagem do Estado de Direito é que aqueles que se sentem atacados têm o direito e o dever até de recorrer à Justiça para ver reparada a sua honra em relação a calúnias e injúrias que estão assacadas contra nós. Então nós estamos, mais uma vez, entrando contra o candidato Serra, reafirmamos que nós queremos fazer uma campanha de debate de propostas, uma campanha de debate de projetos e, infelizmente, a candidatura da oposição, mais uma vez, demonstra a sua carência absoluta em relação a um projeto a apresentar para o conjunto do país e fica tentando construir factoides, fica tentando construir armações para tentar impedir que o povo se manifeste de forma democrática e soberana dia 3 de outubro. A primeira, uma ação criminal, como disse o presidente Dutra, por injúria e difamação. Nós temos a convicção de que as expressões utilizadas pelo candidato José Serra são injuriosas e difamatórias, portanto tipificadas no Código Penal como crime. Em segundo lugar, ação civil, por danos morais. Ou seja, nós, como fizemos a outra vez, propusemos já uma ação, propusemos outra ação para a reparação dos danos morais que as declarações trazem ao Partido dos Trabalhadores. E em terceiro lugar, quero frisar algo que nos espantou. Os jornais hoje veiculam que teria havido a quebra de sigilo de outras pessoas. Como isso foi veiculado e por quem, se isso está sob sigilo? Ou seja, se essas apurações são sigilosas, se esses dados são sigilosos, como isto foi passado para a imprensa e por quem? Como nós não somos irresponsáveis e levianos, como muitos dos nossos adversários são, nós não faremos nenhuma ilação acerca disso. Mas nós vamos solicitar à Polícia Federal que, com a maior rapidez possível, também apure essa quebra e sigilo que foi feito agora. Ou seja, é inaceitável que, antes de uma conclusão de um processo de apuração, isso seja colocado, inclusive controverso, outros nomes. Quem passou isso? Por que passou isso? Por que propósito isso foi vazado? Então, diante disso, nós estaremos encaminhando uma petição ao delegado responsável pela apuração do caso, noticiando este novo vazamento, para que sejam apurados responsáveis por aqueles que indevidamente fizeram mais uma ilegalidade, quebrando sim uma apuração sobre sigilo, que obviamente tem que aguardar o seu recurso. Nós queremos que a lei seja respeitada, queremos que tudo seja rigorosamente cumprido. Nos desagrada que isso seja colocado num processo de disputa eleitoral da forma como é colocado, talvez pela absoluta falta de argumentos dos nossos adversários não podemos enfrentar, mas seja como for, disse bem o presidente Dutra, o Estado de Direito tem que ser respeitado, nós vamos tomar as medidas necessárias para que isso seja efetivo.